nós vamos falar sobre escolhas. E escolhas na nossa vida é uma coisa que nós fazemos a todo instante, a todo segundo. A única coisa que você não fez na sua vida de escolha foi escolher seu nome. Alguém escolheu seu nome. Que pena, porque eu não queria chamar Thaís. Mas faz parte, né? Mas nós precisamos entender que as nossas escolhas, até mesmo inconsciente, nos levam a algum lugar. Olha para você. Olha a roupa que você está hoje. Você escolheu essa roupa. Você escolheu acordar e comer o pão ou não comer no café da manhã. Você escolheu ir trabalhar ou não, pentear o cabelo. Você escolheu o perfume que você foi usar. Você escolheu estar bem-humorado ou não no seu trabalho durante o dia inteiro. Você escolheu a forma que você veio embora. Alguns de condução, alguns a pé, alguns de veículo próprio. Você escolheu sair da tua casa e estar aqui. Você poderia falar não. Ao invés de usar a blusa marrom, você poderia estar usando a blusa azul ou a blusa. Tudo é uma escolha. E nós vamos falar hoje a respeito de um homem. É um texto muito conhecido, que é o livro de Jonas. Nós vamos falar deste homem e das escolhas que ele fez. Nós vamos ler apenas alguns versículos para a gente começar a caminhar por toda essa trajetória. Vamos ler lá em Jonas capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler ali da cola, porque as letras da Bíblia depois dos 40 começam a ficar menores, eu não sei o que acontece. E o óculos fica na bolsa, né? Não fica na cara. Então, vamos lá, Jonas 1:1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Até aqui. Nós começamos o livro de Jonas, primeiro com uma ordenança do Senhor. Vai até Nínive. Só que Jonas fez uma escolha. O que ele escolheu? Fazer o caminho contrário. Ao invés de ir para a cidade da montanha, ele correu para o mar, para fugir da presença do Senhor. Quantas vezes as nossas escolhas, mesmo conscientes, tá? Mesmo sabendo, por comodismo, por N situações, não vamos entrar no mérito aqui agora, mas são escolhas que muitas vezes não agradam a Deus. E eu falo das escolhas, desde escolhas simples até as mais complexas. Aquele filme que você sabe que não é legal assistir, aquela roda de amigos que você sabe que não é legal sentar, aquela conversa que não é legal, mas nós insistimos, porque é prazeroso, porque é alegre, porque me distrai, ou por simplesmente achar que não vai fazer mal. Jonas, quando fugiu da presença do Senhor, ele podia ter pensado isso. Ah não, eu não vou fazer isso não, porque eu sei que os
ninivitas vão chegar lá e vão querer me matar. Eles são poderosos, eles são fortes, e eu vou sozinho. Que loucura é essa? Eu não vou lá, de repente, falar um monte para todo mundo. Na primeira palavra que eu falar, eu vou ser degolado. E fugiu. Fugiu da presença do Senhor. E isso nos leva à nossa primeira lição. Que é o quê? Fugir ou fazer as coisas contrárias àquilo que o Senhor quer de nós geram consequências. E não geram apenas consequências para nós, geram consequências para todo mundo que está ao nosso redor. Quer ver? Vai lá no versículo 5, e nós vamos ler agora, e vocês vão entender. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. 7. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lançamos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Quando ele entrou no navio, ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo, e sabia que o que ele estava fazendo não era a vontade de Deus. No entanto, que quando começou a tempestade, o que Jonas fez? Eu vou me esconder lá no fundo do navio, vou ficar quietinho para ninguém me ver. E todo mundo ficou desesperado ali, porque o navio estava prestes a afundar, e começaram a jogar tudo fora, e começaram cada um a orar ao seu Deus, e perguntar por que isso está acontecendo. E Jonas sabia que a culpa era dele, senão ele não tinha ficado quietinho ali, sabe, não querendo ser visto, ao ponto do chefe do navio falar: ei, você não está vendo tudo acontecer aqui e nada? Desperta aí, vamos, ora a seu Deus. Porque ele sabia que se ele orasse ao Deus, Deus ia mostrar qual era o problema daquele navio. E isso também é com as nossas vidas. Quando nós fazemos alguma coisa contrária à vontade de Deus, isso não apenas nos afeta, mas afeta todo mundo que está ao nosso redor. Essa é uma das consequências das nossas atitudes. Se eu estou fazendo algo contrário à presença do Senhor, à palavra do Senhor, à vontade do Senhor, isso não fere apenas a mim, mas todos aqueles que estão ao meu redor. A minha família, os meus amigos, os meus irmãos, os meus parentes, todos são afetados por conta das minhas atitudes. E todo mundo sabe da continuidade. Lançaram sorte, deu o nome de quem? Jonas. O que a gente vai fazer? Vai todo mundo morrer agora. Já sei, teve um esperto lá que falou: joga ele daqui, pelo menos a gente não morre. E tacaram ele dentro d'água. Um grande peixe que virou briga, né? Uns falam que é baleia, outros falam que não. Não é baleia, porque baleia não é peixe, mas é um grande peixe. Acabou engolindo Jonas. E nós aprendemos também uma outra lição em mais esse trechinho. As nossas atitudes nos levam a lugares obscuros, a lugares solitários.
sérios de dor. Quando nós escolhemos estar longe de Deus, nós nos vemos só. Nós nos vemos sem escapatória, sem uma direção, sem a famosa frase que o mundo tem aí, sem a luz no final do túnel. Sabe por quê? Porque nós não enxergamos a luz de Cristo. Só que eu tenho uma notícia boa para vocês. Mesmo quando estamos lá no final do túnel, o Senhor não nos abandona. A palavra do Senhor, ela é bem clara, que o pecado nos afasta de Deus. Deus não se afasta de nós, nós é que nos afastamos. Ele está sempre pronto. A palavra do Senhor fala que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a voz daqueles que o clamam. E mesmo estando no lugar obscuro, no lugar solitário, no lugar de dor, de tristeza, o Senhor está disposto a ouvir a tua voz. A palavra do Senhor ainda diz que Ele jamais rejeita a oração de um justo, e que aquele que tem o coração sincero, que é quebrantado de coração, Ele jamais lança fora. E foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas, quando estava lá no fundo do poço, dentro da barriga do peixe, onde já não tinha mais esperança, ele falou: opa, eu já sei, Senhor, me perdoa. Eu vou ler a oração de Jonas, que se encontra lá em Jonas 2. São 10 versículos, rapidinho, que diz o seguinte: ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. No fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu me ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as suas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram, o mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu a ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Quando tudo parece que não vai dar certo, quando tudo parece que não vai ter mais solução, o Senhor olha e fala assim: eu só preciso de uma atitude, que você reconheça os seus erros e se arrependa. Jonas fez isso. Ele estava no lugar de sofrimento, de dor, onde não tinha mais respostas. Eu imagino o Jonas no meio do suco gástrico ali, ó,
no meio daquela sujeira, ele falando assim: eu sou o próximo a ficar desse jeito. Só que ele falou: não, eu sei que o errado fui eu. Deus, me perdoa, Pai, porque eu sei que somente o Senhor pode fazer. E mais uma vez eu trago: o Senhor não abandonou Jonas, como não nos abandona nos nossos momentos de dificuldade, de angústia, de tristeza. Ele permanece fiel. Quando Ele fala que estará conosco todos os dias das nossas vidas, são nos dias bons e ruins, quando nós enxergamos e não enxergamos, quando nós erramos e somos capazes de reconhecer o nosso erro. É nesse momento que o Senhor age com a sua graça. Não é simplesmente no momento de festa. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de amor, não é um Deus apenas de consequências, mas é um Deus de abraço, de afago. E continuando lá em Jonas 3, nós não vamos ler, até por conta do horário, mas Jonas, ao se arrepender de ter errado e ido contra a vontade de Deus, ele falou: não, deixa eu pegar o meu saquinho aqui, minha malinha, e fazer a vontade do Senhor. E como ele já estava na praia, ele subiu um morro, foi parar lá em Nínive. Vocês sabem o que aconteceu? Aquele povo ouviu a voz de Jonas, e muitos se renderam ao Senhor. Quando nós compreendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, isso gera frutos. Quando nós fazemos a vontade do Pai, nós podemos ver as coisas acontecerem, mesmo que não seja naquele momento, que demore um pouco, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós vivemos num tempo de imediatismo, mas o trabalhar de Deus é de formas diferentes. E com Jonas foi igual, porque ele falou com o povo e achou que tudo ia acontecer. Não, agora vai virar todo. Isso aqui não foi o que aconteceu. E Jonas se revoltou. Como assim, Deus? Eu fui lá, fiz o que você mandou, e tem gente ainda que não aceitou, não está vivendo aquilo que eu falei. Só que nós não entendemos o trabalhar de Deus, assim como Jonas não entende naquele momento. Quem estava aqui no domingo de manhã, eu fiz um momento de oferta e trouxe uma palavra de Gênesis, e veio bem de encontro a esse trecho da pregação. Eu falei: Senhor, continua falando, porque o negócio está... Que foi exatamente em Gênesis 4, quando Caim mata Abel. E o Senhor ministrou no meu coração assim: sabe por que Caim matou Abel? Por que o Senhor não aceitou a oferta de Caim? Porque ele não aceitou a oferta de Caim, ele só aceitou a oferta de Abel. Não foi porque Caim entregou as piores coisas, não foi porque Abel entregou o melhor e Caim entregou o pior. Não, foi porque antes da nossa oferta, antes do nosso trabalho, antes daquilo que faremos para o Senhor enxerga o adorador. Ele enxerga o nosso coração, Ele sabe do nosso íntimo. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja como Jonas. Olha, eu quero fazer, eu quero acontecer, mas acaba sendo ritual.
Eu venho, faço, aconteço por vir. Eu já acostumei. Mas o Senhor, Ele olha a intenção do seu coração. Muitas vezes nós ainda questionamos Deus, fazemos que nem Jonas. Olha, mas eu estou na igreja, faço parte dos departamentos, eu sou fiel no dízimo e na oferta, eu não falo mal de ninguém, eu não falo palavrão, eu sou um gentleman no volante, né? Não xingo quem me fecha. Não é assim? Já joga logo na mão de Deus, pá! Só que a minha boca não pode sair palavras que ofendam, mas os meus pensamentos estão podres diante de Deus. Talvez eu faça tudo certo nas atitudes, mas o que eu penso me leva para a morte. Porque é mais fácil eu questionar do que compreender, do que aceitar e continuar e fazer a vontade de Deus. Mesmo com tudo isso, Jonas ainda questionou a Deus. Tem alguém além de mim parecido com Jonas? Porque a palavra, antes de falar com vocês, fala comigo. Eu preciso ser mudado. Porque eu tenho que entender que as minhas atitudes hoje geram consequências no amanhã. Porque aquilo que eu fizer hoje aqui vai gerar dor para mim, para todos aqueles que estão ao meu redor, não somente hoje, mas o amanhã. Se tem causado sofrimento hoje, ele vai se prolongar, porque a consequência não é imediata. Eu convido você a simplesmente entender e a confiar em Deus. Eu convido você hoje, como nós falamos lá no início, a fazer as escolhas, a escolher fazer a vontade de Deus. Eu convido você neste dia a alinhar o seu coração com o coração de Deus. Que neste dia não venha ser apenas mais um dia no seu calendário, mas venha ser um marco na sua vida em uma nova decisão. A decidir como Jonas, a fazer e a viver uma vida segundo a vontade do Senhor. Porque as suas escolhas hoje definirão as suas consequências do amanhã. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Coloque-se de pé, vamos fechar os olhos.